Olá! Hoje a gente vai conversar sobre um dos maiores desafios, talvez o maior, da prática pediátrica: comunicar uma má notícia. É um momento que exige muito mais que conhecimento técnico, né? Exige uma sensibilidade enorme. E a boa notícia é que as evidências científicas podem, sim, nos dar um norte para uma abordagem mais eficaz e, claro, mais humana. Essa citação da pesquisa que a gente vai usar como base, ela diz tudo. Pensem só no peso disso. Uma notícia dessas muda completamente a perspectiva de futuro de uma família inteira. E saber lidar com essa carga emocional toda, a da família e a nossa própria, é o verdadeiro ponto de partida para a gente entender a complexidade desse processo. Para a gente organizar as ideias, nossa análise vai seguir um caminho bem claro. A gente começa entendendo o tamanho do desafio, depois apresenta um modelo prático, um framework mesmo, aí a gente detalha os componentes desse modelo, discute o que pode dar errado no meio do caminho e, por fim, fecha com as recomendações para a prática clínica. Então vamos lá. Primeiro ponto, é fundamental a gente entender que dar uma má notícia não é um ato isolado. Não é só falar. É um processo, e um processo bem complexo, que vai muito, muito além de simplesmente transmitir uma informação. E é aqui que está o pulo do gato na pediatria. O desafio é dobrado, porque a gente não tem um receptor só. Temos vários. É preciso, sabe, quase que um malabarismo para calibrar a mensagem para os pais, levando em conta a emoção, a capacidade de entender e, ao mesmo tempo, respeitar o direito da criança de saber o que está acontecendo com ela. Ok, diante de tanta complexidade, como é que a gente estrutura essa conversa tão delicada? Pois é, a pesquisa nos oferece um modelo, uma ferramenta mesmo, para a gente conseguir organizar os pensamentos e navegar por essa interação. E esse diagrama aqui ilustra o modelo que a pesquisa propõe. Fica bem visual, né? Vamos olhar com calma. Ele basicamente responde a perguntas essenciais. Primeira, quem fala? O emissor, o profissional de saúde. Segunda, para quem? Os receptores, família e a criança. O que se fala? É a mensagem. De que maneira? É o canal, o jeito que a gente entrega. E tudo isso gera um efeito, que é a resposta da família. E olha um detalhe crucial. Percebam essas linhas onduladas, interrompidas? Elas representam os ruídos e as falhas que podem atrapalhar cada etapa. A gente já vai falar mais sobre eles. Certo. Agora que vimos o mapa, vamos explorar o terreno. Vamos mergulhar nos pilares desse modelo. O sucesso da comunicação vai depender de como a gente prepara o contexto, constrói a mensagem e entende o nosso papel e o de quem está recebendo a notícia. O interessante aqui é ver como o contexto tem várias camadas. Do lado dos profissionais, privacidade é inegociável e capacitação tem que ser constante. Olhando para a família, a gente precisa avaliar o preparo emocional, o nível de compreensão e, com a criança, o ponto central é avaliar a maturidade dela e, acima de tudo, pessoal, respeitar o seu direito de saber. Tão importante quanto preparar o terreno é construir a mensagem. E ela precisa ser um equilíbrio delicado entre 5 qualidades, sabe? Primeiro, honestidade, para gerar confiança. Empatia, para acolher os sentimentos. Objetividade, falando de forma clara, sem aquele mediquece. Uma esperança que seja realista, sem criar falsas promessas. E, por fim, se mostrar disponível. Deixar claro que aquela conversa é só o começo. Agora vamos para um ponto super crítico: o que pode dar errado? A pesquisa faz uma distinção bem importante entre ruídos, que são coisas que distorcem a mensagem, e falhas, que simplesmente bloqueiam a comunicação. Olha só essa diferença. É fundamental. Um ruído psicológico é quando o nosso próprio nervosismo atrapalha. Um ruído semântico é usar um termo técnico que a família não entende. Agora as falhas são mais graves. Silenciar a verdade, omitir, ou pior, dar uma informação enganosa, isso quebra a relação de confiança. E muitas vezes isso acontece por insegurança do próprio profissional. E aqui, a pesquisa aponta para o que é, sem dúvida, a falha mais devastadora de todas. É quando a criança descobre a verdade por acaso, ouvindo uma conversa no corredor, lendo o prontuário. A quebra de confiança com a família e com a equipe pode ser de verdade irreparável. É um cenário que a gente tem que lutar ativamente para evitar. Bom, com tudo isso que a gente viu, vamos tentar resumir o que a pesquisa nos oferece de mais importante para a gente levar para o nosso dia a dia na clínica. Então, para a gente amarrar tudo, a prática ideal se apoia em 5 pilares. Começa com a gente, o profissional, investir na própria capacitação e trabalhar em equipe. Depois, olhar para o ambiente, garantindo privacidade. Em seguida, preparar quem vai ouvir, a família e a criança. E, por fim, o pilar ético fundamental, defender sempre o direito da criança de saber. Para a gente fechar, ficam aqui 5 perguntas para reflexão. Elas não são uma prova, claro, mas uma ferramenta para a gente fixar esses conceitos e principalmente para provocar a gente a pensar.
Como podemos levar essas evidências para cada interação com nossos pacientes e suas famílias? Porque, no fim das contas, comunicação é uma habilidade que a gente pode e deve sempre aprimorar.